Bom pessoal, meu nome é Sandro Baggio, eu estou aqui mais uma vez para falar sobre livros da vida. Hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, Celebração da Disciplina, por Richard Foster. Este é um daqueles livros que influenciaram muito a minha vida. E é um dos livros que eu continuamente recomendo para cristãos, para jovens cristãos, para pessoas que me procuram em aconselhamento. Eu li esse livro do Richard Foster pela primeira vez há uns 25 anos e ele foi o livro que me introduziu para todo esse conceito da disciplina espiritual. Curiosamente, esse livro do Richard Foster está na lista dos 50 livros que mais influenciaram os evangélicos, ou a igreja evangélica, nos últimos 50 anos. Ele ocupa a 11ª posição nessa lista, feita pela revista Christianity Today há alguns anos. Através do livro do Richard Foster, eu não só entendi melhor sobre as disciplinas, como também a minha vida foi enriquecida por um conhecimento muito mais amplo da igreja e da sua tradição, conhecimento esse que eu não tinha antes e que eu não valorizava tanto quanto passei a valorizá-lo a partir da leitura desse livro. Esse conceito de disciplina, que pode ser dito de outras maneiras hoje, como a formação espiritual, como a busca por uma espiritualidade mais profunda. Alguns chamam isso de amadurecimento ou crescimento, outros diriam que esse é o processo de santificação. E as disciplinas, na verdade, são aqueles hábitos e aquelas práticas da vida cristã que favorecem esse processo de santificação. Richard Foster ele divide as disciplinas espirituais aqui em 3 grupos. Ele as agrupa entre as disciplinas que são disciplinas interiores, e nas disciplinas interiores ele vai falar sobre a meditação, o jejum, a oração e o estudo. Essas eram práticas que já faziam parte da minha vida. Eu já estava familiarizado com essas práticas, evidentemente, desde quando me tornei cristão. Na verdade, eu não entendia direito algumas dessas coisas. Eu conhecia a respeito, mas não entendia a profundidade que elas poderiam ter na minha vida e como praticá-las como um hábito espiritual saudável. Ao ler o livro do Richard Foster, essas práticas ganharam uma profundidade maior na minha vida. Mas aí ele também vai falar daquelas que são as disciplinas exteriores, que ele cita a prática da simplicidade. Essa é uma coisa que era completamente alheia à minha vida espiritual, aquilo que eu entendia como vida espiritual. Eu não entendia sequer como que a simplicidade poderia ser um hábito, uma prática saudável para o meu crescimento espiritual e para que eu pudesse me tornar mais semelhante a Jesus. Ele vai falar sobre a disciplina da solitude, ele fala sobre a disciplina da submissão. Essa é uma disciplina completamente esquecida em nossos dias, talvez apagada de muitos dos nossos livros e caminhos da espiritualidade. Ele fala sobre a disciplina do serviço, evidentemente o ministério, servir, usar os seus dons, talentos e servir as pessoas e servir aos necessitados. Então ele coloca essas 2 áreas das disciplinas interiores e com aquelas disciplinas exteriores. Por último, ele agrupa algumas disciplinas que ele vai chamar de disciplinas associadas. E ele vai falar aqui sobre a confissão, a adoração, a orientação e a celebração. E essas são disciplinas que estão ligadas ao congregar, ao reunir-se com outros cristãos para estar juntos com eles num processo de busca por Deus e de adoração a Deus e de comunhão e de aprendizado mútuo. Confissão é algo que muitos de nós no protestantismo e no evangelicalismo negligenciamos, porque nós pensamos que uma vez que confessamos os nossos pecados ao Senhor, isto é o suficiente. Nós negligenciamos a necessidade de termos pessoas em nossa vida que possam nos ajudar e pessoas para as quais nós podemos ser
transparentes e sinceros nessa busca de ajuda e falarmos sobre então as nossas fraquezas e sobre os nossos pecados. É interessante que essa é uma disciplina que tem sido bastante salientada hoje em dia em grupos de apoio e para pessoas que estão lidando com vícios dos quais elas não conseguem se livrar, e elas têm encontrado que uma das formas para ajudarem a lidar com essas situações e a superarem essas amarras e essas cadeias é justamente a confissão, é justamente ter pessoas que acompanham suas vidas e para as quais elas confessam de maneira periódica. Todas essas disciplinas são importantes para a formação espiritual do cristão. E eu recomendo esse livro a você que está procurando uma vida mais profunda. Então, este é um livro fantástico. Se você não leu, eu recomendo você a procurar o livro e ler Celebração da Disciplina. Mais um livro da vida. É isso aí. A gente se encontra aqui na próxima semana. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês, pelas curtidas que ajudam o vídeo a ter maior visibilidade e por todos aqueles que se inscreveram no canal.